iniciar a nossa 24ª aula. Senhor nosso Deus, nos colocamos em suas mãos para meditar sobre coisas elevadas demais para nós. Coisas que nós mal conseguimos tocar, mal conseguimos compreender, porque vem do Senhor, não vem da nossa própria mente, vem do Senhor. Nós nos debruçamos sobre esses textos com temor e tremor, auxiliados e assistidos pelo Teu Espírito Santo. Pedimos graça, misericórdia, unção, abertura do coração, fé para crer, para agarrar as esperanças que nos são dadas em Jesus Cristo. Oramos por isso, Senhor. Oramos para que o Teu Espírito Santo assopre sobre nós como quem aviva chamas, aviva fogo, para que a nossa fé seja vibrante, nosso amor fervoroso, nossa adoração genuína. Amém. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, na aula passada então visitamos esses textos. É claro que os textos contêm muito mais informação do que o que nós estamos abordando, porque o nosso recorte, o tema que queremos estudar é a vinda de Jesus, né? Aquele texto de Coríntios fala sobre ressurreição. Se não me engano, é o nosso próximo tema, né? Trataremos da ressurreição, então não vou entrar muito nesse texto. Meu objetivo hoje é estudar com vocês o sermão profético de Jesus, que se encontra, veja, esse texto é tão importante que ele se encontra registrado nos 3 evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são os 3 evangelhos, menos João. João tem outra abordagem, outra estrutura e um conteúdo muito particular, né? Ele apresenta textos que os demais evangelhos não apresentam. Esse texto está em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, misturado com Lucas 17, né? Cada evangelista recompôs essas palavras de Jesus de acordo com as fontes de que ele dispunha, né? Então, Mateus e Marcos têm muita informação em comum, né? E Lucas esparça, né? Distribui um pouco esse material, de modo que você tem que reuni-lo. Eu vou disponibilizar para vocês na internet, mas vocês podem encontrar também facilmente uma comparação, né? Tem uma palavra certa para isso, está me faltando, uma sintetização dos 3 evangelhos, né? Aliás, daqui que vem a palavra sinótico, né? Sinótico significa que nós podemos colocar Mateus, Marcos e Lucas, né, em colunas, né? E achar aqui os mesmos textos, quase os mesmos textos. Às vezes Mateus fala uma coisa, Marcos fala um pouco menor, Lucas não fala, né? Ou Lucas fala alguma coisa que não tem aqui, e etc. Mas quando você pode olhar os 3 evangelhos num olhar só, isso é sinótico. Olhar junto os 3 textos, né? Então seria muito interessante que vocês olhassem os 3 evangelhos em colunas. Isso você pode fazer na internet facilmente, né? Pega uma Bíblia online, copia os textos, faz uma tabela e vai brincando de achar os textos iguais, né? Eu fiz isso, sei que vocês talvez não vão fazer, então vou disponibilizar. Eu colei aqui o sinótico, né, da pergunta que desencadeou o sermão. E a pergunta é a seguinte: vocês lembram do texto, né? Jesus está saindo do templo, saindo de Jerusalém, se retirando para um monte para descansar com seus discípulos. E os discípulos olhando para trás, no entardecer daquele dia, vendo talvez a luz do sol batendo na cúpula dourada daquele templo, era a coisa mais linda que um judeu podia ver na vida, né? A coisa mais linda que um judeu podia ver na vida era de fato uma das coisas mais lindas, né, da antiguidade. Eles disseram: Senhor, olha que templo e que construção. E Jesus olha assim com uma certa desolação e fala: vejam
grande construção, eu lhes afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu não sei se nós conseguimos captar o sentimento de angústia, de desolação, de dor no estômago, né? Não apenas por ser uma grande obra a ser destruída, mas por ser a casa de Deus, né? Deus não habitava com os homens, Deus não habitava no coração dos homens, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, e a casa de Deus, o lugar em que Deus colocou sua habitação, era aquele templo lá, belo, à luz do sol, onde Deus mora. Então, a destruição daquele templo significava para o judeu o fim do mundo. De fato, o fim do mundo, né? Eu não sei se nós conseguimos comparar isto com alguma coisa da nossa cultura, né? Algo mais grave do que a queda das Torres Gêmeas, né? Muito, muito mais grave. Algo que você pensa, então o mundo acabou. Se o templo caiu, então tudo acabou. Porque não é só um prédio que cai, entendam isso. É a casa de Deus que cai. E isso significa o fim da humanidade. Quem garante a humanidade, quem garante a ordem das coisas, é a presença de Deus, a habitação de Deus. Se Deus não está mais ali, então acabou tudo, acabou o mundo, né? E os discípulos então fazem esta pergunta que eu coloquei aqui nas 3 versões, dizendo, Mateus 24, dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? É uma pergunta 3 em 1, né? Quando serão essas coisas? A destruição do templo. Que sinal haverá da tua vinda? Quer dizer, qual é a ordem das coisas entre a destruição do templo, tua vinda e o fim do mundo, né? Em Marcos a mesma pergunta, né? Dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Percebam a diferença da pergunta, né? São tradições diferentes sendo registradas nos evangelhos. E em Lucas, como ele registrou, mestre, quando serão, pois, estas coisas? Que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Então, é uma pergunta apresentada em 3 versões, né? Sendo que a de Mateus é a mais ampla, a mais completa, né? Então, ele pergunta, quando essas coisas acontecerão? Que final haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então ele faz uma relação entre destruição de Jerusalém, vinda do Senhor e fim do mundo, né? Esse é um texto complexo, né? Eu quero abordá-lo sucintamente para caminhar para o seu centro, né? O centro desse texto está em Mateus 24, que é o texto que nos interessa. Mateus 24, versículos 29, deixa eu confirmar aqui, que é o texto que fala da vinda de Cristo. Então percebam, esse texto em Mateus tem 51 versículos, né? Eu gostaria de me deter, eu vou falar do capítulo todo, mas gostaria de caminhar para o seu centro, né? Que é o que nos toca compreender nesta aula. Versículo 29 diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande barulho de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então esse aqui seria, se nós pudéssemos comparar esse texto, né, a um círculo concêntrico, né, a vinda de Jesus seria o centro do texto, né? Ele vai responder outras perguntas, ele vai falar sobre
o que foi perguntado. Ele vai falar sobre a destruição de Jerusalém, vai falar sobre os sinais, vai falar sobre o fim do mundo e vai falar sobre a sua vinda. Então a sua vinda é o coração do texto, né? As outras informações estão ao redor da vinda de Jesus, né? Antes que a gente ainda inicie a compreensão do texto, eu gostaria de já propor aqui, né? Não sei se vocês leram o texto, se estão com ele fresco na mente, mas a gente poderia propor aqui uma chave de interpretação, né? Porque esse texto, ao responder perguntas diferentes a respeito de eventos diferentes, dará respostas que estão entremeadas. Essas respostas estão sintetizadas, estão agrupadas, e esta é, digamos, a maior dificuldade da interpretação do texto, né? Então eu poderia propor aqui que ele está falando para os judeus e sobre Jerusalém, né? Sobre Jerusalém, e para os cristãos de um modo geral, e esses judeus aqui também são cristãos, ou não importa, né? Cristãos de um modo geral, de todo o mundo, né? Porque a pergunta foi: quando se darão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, né? Então, ao falar para os judeus, ele está respondendo coisas a respeito de Jerusalém, que provavelmente já se cumpriram. Também está falando de eventos que ainda são escatológicos, porque significa que estão tratando do fim, né? E mais um detalhe: ao falar dos judeus e de situações particulares dos judeus, está advertindo os cristãos do mundo todo. Então, mesmo que algumas informações desse texto se refiram a questões de Jerusalém, como por exemplo, orem para que a sua fuga não aconteça no sábado. Isso não pode ser um aviso para o mundo todo, porque o sábado significa coisas diferentes para os índios da Amazônia, para os africanos, para os japoneses, para os americanos, para os judeus, para os muçulmanos. O sábado, né? Ore para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Quem estiver na Judéia, não volte. Ora, está falando de Jerusalém, né? Aqui o Mar Morto, né? Jerusalém. Quem estiver na Judéia, na região toda em volta, não corra para Jerusalém. Pelo contrário, não venha para Jerusalém, né? Então isso não pode significar que não vá para Curitiba, fuja para Piraquara, né? Isso não faz sentido, né? Por quê? Porque ele está se referindo a uma região geográfica. Por outro lado, a mesma advertência, o mesmo significado de advertência, de vigilância, de cuidado, que servia para os judeus de Jerusalém, servem para os cristãos do mundo todo. Deu para entender? Então, ele vai entremear na sua resposta, né, informações imediatas, né, vamos dizer assim, né? A palavra de Jesus, vamos colocar aqui uma linha do tempo, né? Jesus está aqui no ano 30, falando, está na semana da paixão, está na véspera da sua morte, né? Jesus está aqui no ano 30, pregando o sermão, né? Aqui no ano 70, Jerusalém é destruída. E se alguém quiser ler sobre isso, vai saber que de fato o mundo acabou. Para os judeus o mundo acabou, né? É a grande tragédia do povo judeu. Não sei se dá para comparar com o Holocausto nazista, né? Mas é algo tão grave quanto, né? Porque a desgraça nazista acabou desencadeando a formação do povo judeu. E aqui seria um holocausto ao contrário, né? Toda a esperança judaica foi esmagada. Jerusalém destruída, templo destruído, um outro templo construído no lugar, dedicado a um outro Deus, e o nome de Jerusalém mudado.
Então é para erradicar, para extirpar da face da terra o povo judeu e o nome de Yahvé. Então foi de fato uma grande tragédia. Então a palavra de Jesus carrega um conteúdo que cai aqui, né? Ela despeja aqui, porém ela permanece para diversas épocas da humanidade e permanece ainda pendente de cumprimento. Então é como se a gente pensasse acho que eu já usei essa figura aqui, né? Numa caçamba d'água, como se as palavras de Jesus fossem uma caçamba d'água, que despejou um conteúdo aqui, mas reserva um conteúdo para o futuro. Por exemplo, a vinda de Jesus. Não veio ainda. Mas ele fala de modo como se não houvesse intervalo de tempo, como se tudo isso fosse imediato. Ele não contempla os diversos intervalos. E esse é um fenômeno comum da profecia bíblica, né? De modo que isso caiu aqui, pode ter caído em diversas épocas da história, desses 2000 anos, né? Essas palavras podem e devem ter servido de advertência para diversos cristãos ao longo da história, porém, ela ainda carrega o seu clímax, o seu conteúdo máximo para um futuro completamente incerto. Então, a ênfase desse texto se dirige a algumas perguntas dos discípulos que são uma não resposta. Então, que sinais haverá da tua vinda? Nenhum. Se você ler Mateus 24, Mateus 25, Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21, você vai ver que algumas respostas de Jesus são uma não resposta. Não se desviem, não olhem, não se assustem com isso. Não é o fim, não é o fim. O Senhor virá em um momento em que vocês não cuidam, não percebem, não sabem, né? Então, algumas respostas são dadas. Algumas respostas estão reservadas. Eu não sei se nós compreendemos elas completamente. E algumas respostas são uma negação de resposta. Ou seja, essa geração pede um sinal. Lembra desse texto? Essa geração pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado. A gente pode ler esta palavra de Jesus aqui também nesse texto. Vocês querem sinais? Nenhum sinal será dado. Vocês terão que aguardar todo dia uma promessa carente de sinal. Não haverá sinal. Então, essas coisas que nós temos que pegar aqui no texto. Isso é uma introdução. Esse evento aí desarticulou também todos os outros povos, porque se Deus fala no começo, em ti serão benditas todas as nações, e você aniquila isso aí, Deus, em termos de publicidade, não é muito ligado, né? Ele quebra todo elo, né, de esperança a partir desse povo. Dessa história, dessa civilização. É interessante, né? Um pouco antes aqui, no capítulo 23, capítulo 20, por aí, a partir do capítulo 20, Jesus entrou em Jerusalém, né? Se você quiser depois ler lá o panorama todo, no capítulo 20 ele entra em Jerusalém. No capítulo 27, ele é crucificado, né? 26, ele é crucificado, aliás, ele é preso, etc, etc, e caminha para o final. Então, tudo o que acontece entre o capítulo 20 e 27 é a última semana da vida de Jesus. Ao entrar em Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém. Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, né? Que matas os profetas. Quem dera vocês tivessem ouvido a minha voz. Mas porque vocês não ouviram, a sua casa ficará deserta. Né? Então, cerca de 40 anos depois, né? Como se Jesus tivesse falado aqui para nós hoje, nos anos 70, né? Algo que é possível em 1970, tipo, né, o governo de Médici, a Copa lá, né, o tricampeonato, mais ou menos essa distância, o tricampeonato de futebol do Brasil, né, para os nossos dias de hoje. Né? Mais ou menos essa geração que passou, né? E Jerusalém acabou.
Então, a salvação, a mensagem da salvação é obrigada a seguir outras rotas, outros caminhos completamente. Porque Jerusalém é completamente esmagada, né? E até os cristãos são obrigados a dispersar, né? Então ele vai falar aqui, essa mensagem será pregada a todo mundo, né? A todo mundo, e então virá o fim, né? Então percebam que ele fala respostas a uma pergunta tripla, né? E essas respostas estão então entremeadas. Isso que eu coloquei aqui como chave, né? É necessário ter essa visão para então entrar no texto. Ok. Essa afirmação que alguns falam que então o evangelho será pregado em todo o mundo, então é assim, tem alguns que afirmam que viria ao fim, dependeria, entre aspas, de nós mesmos, da anunciação do evangelho. Sim. Essa compreensão é exatamente, dá para falar assim, que é exatamente isso mesmo? Deixe-me entrar então, vamos fazer o seguinte, olha só. O coração do texto é versículo 29 a 31, certo? Antes disso, ele vai falar, até o versículo 14, ele vai falar sobre sinais, eu vou falar brevemente sobre isso, questão dos sinais. Depois vai falar sobre a tribulação, ok? Então chega, versículo 29, logo em seguida a tribulação. Veja que essa palavra logo em seguida a tribulação dá uma ideia de imediato. Porém, isto não é exatamente assim, por causa, né, dos ínterins de tempo que não estão sendo levados em conta aqui. Tá? E depois, então, do versículo 31, ele gasta, e se emendar em Mateus, né, final do capítulo 24, capítulo 25, todo esse texto, longo texto, se dedica, tem o propósito de advertir. Então ele deixa de responder a pergunta a respeito de sinais, né? Essa que você falou é uma delas, para advertir, e advertir severamente. Então veja que ele não se preocupa em dar informações detalhadas, cronológicas, mas gasta, digamos, metade do sermão para dizer, cuidado, vigiem, fiquem atentos, observem, né? Esse é o espírito do texto. Então vamos por partes, né, para chegar ao coração do texto, né, que é onde eu quero chegar. A primeira parte, então, começa no versículo 3, né, versículo 3, quando os discípulos perguntam, né, sobre isso, dize-nos, Senhor, quando sucederão essas coisas. Jesus fala, versículo 4, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Pergunte-se a si mesmo, se você está vulnerável, verdadeiramente, a ser enganado por um falso Cristo. Né? Pergunte a si mesmo se hoje, quem poderia representar hoje, para um cristão médio, um cristão que tenha noção mínima do Evangelho, qual a possibilidade de nós seguirmos um Cristo falso? Né? Não me venha com Henri Cristo. Henri Cristo é motivo de piada para, né, todo o Brasil, menos 150 pessoas que o seguem. Desculpe, né, mas é assim. Né? Agora, pensa nesta advertência para os judeus, que vão matar o seu Cristo, e que vão ver o caldeirão deles, né? O caldeirão esquentando, Roma cada vez mais perto de esmagar Jerusalém, o risco que eles correm de se apegar a um Messias falso. Tá? Então aqui vocês começam a perceber que a resposta está entremeada, né? Que cristãos com conhecimento médio das Escrituras, já aumentei um pouquinho, né? Falei básico, agora médio, né? Dificilmente seguiriam hoje um Cristo falso. Tem aí também a Igreja da Unificação, tem alguns movimentos periféricos, né, que correm esse risco. Mas, de modo geral, os cristãos bíblicos, né, os cristãos ortodoxos,
né, difícil, nem os católicos, né, seguiriam um falso Cristo. Né? Eu vejo aqui uma possibilidade pequena. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. O aumento de conflitos na história da humanidade não representa um sinal da vinda de Jesus. Então é o contrário. Eles estão pedindo sinais. Quais as evidências? E Jesus está dando aqui uma informação oposta. O aumento da violência não é um sinal. Né? Não é um sinal da vinda de Cristo. Deixa eu só terminar a questão dos sinais, eu abro a palavra. Versículo 7. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é apenas o princípio de dores. Jesus está dizendo que a história da humanidade caminha para uma intensificação de conflitos e tragédias. É claro que é possível afirmar que tem havido mais terremotos hoje do que antes, que tem havido mais fome hoje do que antes. É claro, a população do planeta aumenta sem parar e os recursos são os mesmos. Tá? Então, se alguém quiser estudar relatórios da ONU, relatórios do Greenpeace, né, vão ficar horrorizados sabendo que o planeta Terra já ultrapassou a capacidade de recuperação. Então é evidente que haverá uma intensificação de conflitos, uma intensificação das disputas por recursos, petróleo, água, gases, né, e outras coisas assim. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Esta é uma advertência aos cristãos, porque fala perseguidos por causa do meu nome. Né? Dificilmente o judeu seria perseguido pelo nome de Cristo. Né? Então, a primeira interpretação aqui que está falando dos cristãos. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, de novo, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Os discípulos perguntaram pelo fim. Jesus começa a dar uma resposta a respeito do fim, apresentando não sinais. Então essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, né? Ele está apresentando não sinais, que o aumento da tribulação, aumento das guerras, aumento dos conflitos, aumento do envelhecimento do planeta, que provavelmente geraria mais desastres ecológicos, né? Em face do aumento da população e do próprio envelhecimento do material, né? Geraria certamente maiores tragédias. Fala também da tribulação e da perseguição, mas isso sempre houve. Sempre houve. Nunca houve um tempo em que a igreja não foi perseguida. Então, esse é um sinal que também não é sinal. Não se pode dizer, Jesus Cristo deve vir este ano, porque a perseguição hoje é mais intensa do que quando? Então, sereis atribulados por causa do meu nome? Essa é uma promessa, ou uma advertência, se quiser, que acompanha a igreja durante todo o tempo. Ela pode recrudescer ou atenuar ao longo da história, né? Mas carregar o nome de Jesus no mundo implica em perseguição, sempre, né? Então os verdadeiros discípulos sempre foram perseguidos. Perseguição implica em conflitos internos,
traição, ódio e fogo interno. É claro que se esta igreja aqui fosse perseguida, muitas coisas aconteceriam no nosso meio. Pessoas tirariam o time de campo imediatamente. Outros se tornariam informantes, caguetes, delatores, não mais com delação premiada, né? Se tornariam delatores, não tenha dúvida disso. Então, uma perseguição interna geraria um impacto imenso dentro da comunidade, né? Então, isso está dentro do esquema, nada aqui está fora do script, né? E o fato de a tribulação aumentar muito pode induzir as pessoas a caírem em falsas profecias. É claro que se essa igreja estivesse intensamente ameaçada, pessoas poderiam se apresentar como porta-vozes de Deus, dizendo, não é bem assim. Ou então, Jesus me mostrou que ele vem, sonhei com ele e ele vem esse mês. Como formas de escapar da aflição. Então, o que ele está narrando aqui é uma história da igreja que não é sinal da sua vinda, mas é um indicativo de que um novo mundo está para nascer. Então, a expressão que eu queria destacar aqui está no versículo 8, quando ele fala princípio das dores. Essas não são dores de morte, mas dores de parto, dores de um nascimento. O que ele está dizendo para os cristãos é o seguinte: não se assustem, que o Filho do Homem não trouxe paz às nações. Não se assustem se vocês forem perseguidos. Não se assustem se vocês passarem por fome, passarem por tribulações, ódio, perseguição, engano e etc. Não se assustem. Isso são dores de parto para um novo mundo. Por quê? Porque o Messias virá. Perguntas? Del, depois o Ismael. Passou? Temos aí nessa profecia 2000 anos, né? Sim. 2000 anos. Então temos que enxergar com essa lente de 2000 Sim. anos. Muita coisa que já está aqui já aconteceu. Então, esses 2000 anos em que nós estamos, Jesus nos dá também a esperança que ele está vindo. Né? Sim. Porque senão vamos cair na mesma história do Deus não há para nós esperança. Sim. Se olharmos para trás, ele não vem, ele vem daqui a 1000 anos, daqui a 3000 anos. Veja, é isso que Jesus está afastando completamente. Você pode ler isto no versículo 36, né? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então, assim, não há autorização, permissão, concessão para a igreja fazer qualquer prospectiva de data, né? Então, por exemplo, a situação está gravíssima, então ele não passa desse ano. Eu vivi numa igreja escatológica, acredito que os irmãos mais velhos todos viveram numa igreja que esperava Jesus para breve. Eu me lembro, eu não tinha menos de 12 anos, porque eu estava em São Paulo. Com 12 anos eu mudei para o Rio, então eu sei que era com menos de 12 anos, né? De um irmão que apareceu, era daqui do Paraná, o irmão. Não quer dizer nada contra paranaenses, mas era daqui o irmão. E Deus tinha mostrado para ele que antes de 85 Jesus viria. Ele fez as contas, né? Guerra na Palestina, fundação do Estado de Israel, etc, etc. E antes de 85 Jesus vinha. Eu pensei, pô, 85 eu vou estar com 19 anos, será que vai dar para ter casado já, né? Tudo que o menino crente é casar, né? Eu fiz as coisas e pensei, meu Deus, vou morrer solteiro, virgem. Mas, gente, veja, a intensificação do sofrimento leva a igreja a fazer datas. O oposto também é verdadeiro, né? Tá tudo tão tranquilo, então pode ser que não tem a menor possibilidade de ser agora.
Falta, né, como você falou, falta pregar o evangelho a todo mundo. Aí vem o missionário que fala que tem tantos mil povos que ainda não viram falar de Jesus. Aí você pensa, cara, vamos construir nosso templo, reformar nosso templo, porque, né? A igreja não tem autorização, porque Jesus não deu sinais. O único sinal que ele menciona nesse texto é aquele que eu li para vocês no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É o único sinal que tem nesse texto. Mas é um sinal que é ele mesmo. Então não há sinal. Veja a gravidade disso. Veja a gravidade dessa informação. Senhor, que sinal haverá destas coisas? O que os discípulos estão querendo? Eles estão querendo um programa preventivo. Um programa de fuga. Né? O que a gente faz? Né? Jesus fala, olha, vocês vão ouvir falar de guerras, não é sinal. Vocês vão ouvir falar de tragédias, não é sinal. Vocês vão ouvir falar do Vesúvio lá, né, do vulcão, de Roma, não é sinal. Vocês serão perseguidos, não é sinal. Aparecerão falsos profetas, não é sinal. E quando virem o sinal, já é ele. É isso que Jesus tinha dito para os fariseus. Essa geração incrédula pede um sinal, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. O que Jonas representa? O Cristo. Aqui está quem é maior do que Jonas. Ou você entende isso como suficiente, ou não há sinal nenhum, a não ser o próprio Cristo. Mas o sinal já é ele. Né? Por isso o irmão Ismael ali deve falar, quem sabe e tal, não sei o quê. Não há cronograma. Não há dia, nem hora, nem mês, nem ano. Não há cronograma. É dever de todas as gerações dos cristãos esperarem seu Senhor e darem testemunho da esperança. Será que a igreja percebeu isso e aí relaxou, não prega mais sobre isso? Vamos fazer esse balanço no final. Deixa eu ligar aqui primeiro, depois lá. Acho que a essência seria assim, nós devemos estar sempre prontos. Isso. Vivendo o Evangelho hoje, pregando o Evangelho hoje, procurando a santidade, conhecimento da palavra, enfim, está pronto. Isso, exatamente. Mesmo porque, como disse o apóstolo Paulo, nós os que estivermos vivos, tá? Nós temos que viver sabendo que a nossa escatologia pessoal pode acontecer a qualquer momento, né? Eu já vi diversos cristãos falando, o Senhor me mostrou que não passarei pela morte, mas verei o Senhor. Lamento. Não há nenhuma garantia a respeito disso, né? Muitos de nós terão que levantar do pó da terra para ver seu Senhor, né? Nos levantaremos do pó da terra para vermos nosso Senhor. Nós, os que estivermos vivos, mas segundo a lição da aula passada, não há nenhuma precedência, nenhum grau de importância entre quem estiver dormindo no Senhor, bem-aventurados que agora dormem no Senhor, porque suas obras lhes acompanham, né? Não há nenhuma vantagem em estar vivo ou morto quando o Senhor vier. Ele é o Senhor de vivos e mortos, né? Ele, Paulo fala em Romanos, né? Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor, né? Enfim, a morte não interfere na nossa esperança cristã. Não interfere, né? Ela ainda vige sobre o nosso corpo, mas isso é indiferente para o programa do reino de Deus. Indiferente. Não faz a menor diferença ter morrido no Senhor ou estar vivo no Senhor. Não faz a menor diferença para o cumprimento do programa do reino de Deus. Eu queria falar, né, concordo, cara, que realmente a palavra de não ter sinal cronológico para justamente colocar a iminência do fato de estarmos prontos para qualquer momento para acontecer isso. Não tem que na sequência vai ter a parábola das virgens, isso, né, que a gente está prontas para quando chegar o noivo. Mas eu vejo aqui essas indicações do princípio das dores, de guerra, falsos profetas, e ser atribulados, de serem perseguidos por causa do nome de Jesus, como sinais
de que a vinda dele vai acontecer. Por quê? Você veja bem, ele falou isso no ano 30, Sim. quando estava reinando a paz romana. Roma colocou o mundo à base de ferro sobre paz, porque ela não queria que as guerras desviassem recurso. Né? Ele estava falando ali no ano 30 para 12 discípulos, quem sabe 20 naquela situação, né? Poucas pessoas, e ele dizendo que o nome dele seria pregado para toda e que esses discípulos seriam perseguidos. Quer dizer, Jesus estava falando que aí ia aparecer pessoas dizendo que seria ele, quer dizer, estava um cara ali se achando o máximo, né? Que teriam pessoas que seriam seguidoras dele. Para uma minoria, ele era um desconhecido na Judéia ali praticamente, ele era uma minoria. Ele projetou a história. E quando ele fala assim que vai ter guerras, né? Que vai ter perseguições por causa do nome dele, que vai ter terremotos, isso quando isso começou a acontecer, as pessoas dizem, Jesus já falou disso, então se isso está acontecendo, certamente a vinda dele vai acontecer. Então eu vejo isso como sinais também da vinda dele não cronológica, mas uma certeza de que aqueles que no futuro, né, depois lá no século II, século III, século V, começou a ver guerras e terremotos e tudo mais, e perseguição por causa do nome de Cristo, e pessoas surgindo dizendo ser Cristo, Cristo falou disso. Então a certeza de que isso que ele falou aconteceu, também garante que o que ele falou que vai vir, vai acontecer também. Perfeito. Muito boa a tua colocação, né? Veja, isso que ele falou comprova que ele vem. Ok? Sua vinda é certa. Esse é o coração do texto. Sua vinda é certa. Quando? Então, esses sinais indicam que ele vem, ok. Não indicam quando ele vem, ok. Né? Agora, tem um detalhe aqui. Eu falei que ele se referiu a judeus e aos cristãos, né? A tua palavra me faz lembrar disso. A queda de Jerusalém é uma garantia de que tudo que está contido nesse sermão e nas palavras de Jesus acontecerão tal e qual. Porque não estava no programa dos judeus a destruição de Jerusalém. Não estava no programa. E Jesus falou, vejam, irmãos, esse templo, se vocês quiserem estudar mais a questão, esse templo dos judeus de Jerusalém tinha ficado pronto no ano 66. Quando os discípulos falaram, vede que obras e tal, não estava pronto. Ele vinha sendo construído há mais de 30 anos. Quando Jesus falou, destruir esse santuário, que em 3 dias eu o reconstruirei, o que eles falaram? Há 46 anos esse templo está sendo construído, e tu em 3 dias o reconstruirás. E ele ainda levou mais 30 e tantos anos. Quando ficou inaugurado, os judeus partiram para cima de Roma. E Roma esmagou Jerusalém. Arrancou até os fundamentos. Construiu monumentos pagãos sobre tudo que podia marcar judeu e cristianismo. Então isso daqui foi um sinal estupendo para os cristãos. E validou, chancelou a palavra de Jesus. Diz a história que cristãos não morreram aqui por causa dessa palavra de Jesus. Versículo 15. Quando virdes o abominável da desolação, fujam. Olha só, essa palavra salvou a igreja de Jerusalém. Existem relatos extra-bíblicos, de que os cristãos, a guerra começou em 66. No ano que o templo foi inaugurado, foi entregue, está pronto o templo, a casa de Deus. Os judeus ficaram empolgados e falaram, agora ninguém nos segura. Atacaram o governador, meteram o porrete em todo mundo e achando que agora o templo é nosso e nós somos a capital do mundo. E Roma esmagou isso aqui. Nesses 4 anos aqui, Jerusalém ficou cercado de exércitos. E os cristãos, ao lembrarem da palavra de Jesus, foram embora. Mas os judeus ficaram. Lucas até fala, quando virdes Exatamente. acha, né?
Exatamente. Ele usa uma outra versão. Se vocês fizerem esse programa aqui, vocês vão ver isso, né? Esse versículo 15, que ele fala assim: quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então quem estiver na Judéia, fuja. Os cristãos fugiram. Os cristãos já estavam acostumados a ser perseguidos, né? Fugiram, foram embora, né? Foram para a Síria, foram para outros lugares. Os judeus pensaram: é nossa vez. Não perceberam. E morreram cerca de, os relatos bíblicos falam em até 2 milhões de judeus mortos, fora o que foi espalhado, vendido, escravizado e tudo mais. Tá? Foi. Esse abominável aí no lugar santo significa a construção da mesquita de Al-Aqsa? Não. Aí é que tá. Deixa eu entrar então agora na parte da tribulação, rapidamente. Né? Bom, então sobre os sinais, eu vou deixar esta reflexão pendente. Né? Existe muita especulação a respeito de sinais. Cuidado. Essa é a palavra de Jesus, cuidado. Todo cristão tem que viver como se Jesus estivesse às portas, porque crê que ele virá. Crê que ele virá. Se vai ser na minha geração, né? Eu me casei, meu filho já tem idade para se casar, não tem problema. Talvez vejamos netos, talvez morramos, né, com 90 anos, 120 anos, não tem problema. Não tem problema. Mas nós esperaremos o reino de Deus, como Abraão, que eu li aqui em aulas passadas, né? Vendo de longe, não construiu uma cidade aqui, porque enxergava aquela que vem. Né? É isso que nós vamos ver na próxima aula. Em função desta esperança, como viveremos aqui agora? Como guiaremos nossa vida nesse século? Embora todos estejam fazendo seus ninhos permanentes aqui, como viveremos? Essa é a questão. Tá? Bom, sobre a tribulação, olhem os termos. Quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Tu estás na Judéia? Não, tu não estás na Judéia. Tu estás na região metropolitana de Curitiba. Tá? Então não tem como fugir. Tá? Quando o abominável da desolação estiver no lugar santo, tu vai ficar no mesmo lugar. Não vai para lugar nenhum. Tá? Agora, nós podemos ter a mesma advertência deles, a mesma prontidão, a mesma disposição. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar coisa alguma de casa. Quem estiver no campo, não volte para buscar a roupa. Quem estiver grávida, lamento. Quem estiver amamentando, ai dela. Orem para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque esse tempo será de grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Irmãos, não tem um período do mundo. Aqui é que está o né? Não tem um período do mundo em que você possa dizer: esta é a maior tribulação de todos os tempos. Porque só se pode dizer isso depois do fim. Ora, o judeu que viveu a destruição de Jerusalém falou: essa é a maior tribulação do mundo. E os cristãos que foram perseguidos no Império Romano disseram: essa é a maior tribulação do mundo. E depois, etc, e na Segunda Guerra Mundial, essa é a maior tribulação do mundo. Será que a Segunda Guerra Mundial foi a maior tribulação do mundo? Será que haverá outra? E se houver outra, como saberemos que ela é a maior do mundo? De modo que essa é uma expressão que significa a mais intensa tribulação. Nós não a conheceremos. Ela não será sinal para nós, porque jamais saberemos qual será a maior tribulação do mundo. Jamais saberemos. Para saber qual é a maior do mundo, temos que estar depois do mundo, para então avaliar as tribulações e falar: de fato aquela foi a maior. Sim. ¿Y cómo tu hermano relaciona la misión de Daniel de Apocalipsis 5, 7 y 14, que especifica o tempo certo dessa tribulação? Assim, então, vamos chegar lá. Olha só, Daniel
Daniel pregou aqui, vamos colocar aqui, né, a data possível, né? No ano 500 e bolinha. 500 e bolinha antes de Cristo. Né? Ele profetizou que haveria um abominável da desolação que se sentaria no lugar santo. Aqui pelo ano 160 antes de Cristo, isso aconteceu. Isso aconteceu. Né? Está escrito aí na sua Bíblia, no livro de Macabeus. Vocês não têm, né? Vocês são crentes, né? É Macabeus, está escrito lá, né? Um homem maligno, cujo nome era Antíoco Epifânio, que significa manifestação do divino, um homem que se julgou Deus, que profanou o templo dos judeus e levou isto à guerra dos Macabeus. Então, se cumpriu. 160? Aqui, desculpa, se cumpriu, aqui, 165, vou colocar, né? Guerra dos Macabeus. Jesus, aqui no ano 30, pega esta profecia de Daniel, que havia se cumprido aqui, e joga ela para frente. E fala, quando vocês virem o abominável da desolação no lugar santo, outra versão fala, no lugar em que não deveria estar, fujam. Isto vai acontecer no ano 70. Porque no ano 70, ou antes até do ano 70, por aqui, um imperador romano manda profanar o templo. Então, de novo, um abominável da desolação ocupa o lugar santo. Depois João, né? João, que a gente pode chutar aqui para o ano 100, aliás, vamos colocar 90, né, para ele não ficar muito velho, né? Mas final do século, prevê, né, chama o Império Romano de novo de uma grande tribulação. Tá? Então veja, o que eu quero mostrar com isso? Que a grande tribulação pode ocorrer em diversos pontos da história. E talvez haja, né, pegando lá Apocalipse, talvez haja a última tribulação. Né? A última. Certamente haverá. Né? Então veja, João falou do seu tempo, né? Mas também falou do futuro. E essa grande tribulação se abateu sobre os cristãos e sobre o povo de Deus ao longo da história. Certamente haverá uma última. O que eu estou chamando a atenção é que nós não saberemos qual será a última. E a grande tribulação está acontecendo para diversas igrejas ao redor do mundo. E vai chegar para nós também. E nós não saberemos qual será a última. Porque não há data para a vinda de Jesus. Vocês acham que os cristãos da Síria estão vivendo a grande tribulação? A maior do mundo? Claro. É o fim da vida deles. O que pode ser maior para eles? O que interessa para eles? Que daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos haja uma guerra nuclear no Oriente Médio. Grande coisa, ele já perdeu a cabeça. Ele já está lá debaixo do trono de Deus lá, né, como diz Apocalipse. Os decapitados, né, que estão aguardando debaixo do trono de Deus. Senhor, até quando não julgarás o nosso sangue? E o que o Senhor fala para ele? Aguarde até que se completem o número dos que hão de morrer por causa do nome de Jesus. Ora, eles vêm da grande tribulação, mas a grande tribulação não acabou. Tá? Então, nós caminhamos para tribulações? Sim. Estamos passando a grande tribulação no Brasil? Não sei. Acredito que não. Tá? Mas pode chegar. Tá? Ela já está chegando. Em diversos lugares ela está chegando. Ela já está presente. Ela é a maior? O que nos importa? O que importa é a nossa vida. Tá? Se qualquer um de nós for atacado violentamente por amor a Jesus, o que te importa a grande tribulação? A tua já veio. Tá? Então, ele fala aqui de algo dos judeus, olha aqui, ele fala de algo dos judeus, mas que serve de advertência para os cristãos do mundo todo, sempre. Serve de advertência para nós? Claro. Serve de advertência para nós. Tudo está bem? Ok?
Mas prepare-se para a tribulação, porque ela virá. Nenhum cristão chegará aos céus fazendo piquenique. Porque carregar o nome de Cristo no mundo que jaz no maligno implica em tribulação. Qualquer que quiser viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguição e deverá enfrentá-la, né? Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então você está querendo dizer que esses versículos podem se aplicar a mais de uma vez Sim, na história? isso. Ele tem Isso. essa característica flexível de... Isso, exatamente. Porque daí Porque poderia veja. se aplicar, se aplicou ao ano 70, descer, depois... Jesus pegou a profecia de Daniel, que seguramente se cumpriu aqui, e a reinterpretou. Ele reutilizou a profecia e a lançou para o ano 70. No ano 70, os cristãos, lendo esta profecia, escaparam da tribulação dos judeus. Escaparam. Mas não escaparam de outras, no ano 90, no ano 130, no ano e por aí vai. Né? As diversas tribulações que os cristãos começaram a passar. Né? E assim também, então, esse princípio de dores, toda essa sequência de fatos, pode-se dizer a mesma coisa. Porque, por exemplo, no ano 70, se você for olhar aqui, sereis atribulados e vos matarão. Sim. Então pode-se dizer isso. Pode. Embora não seja sinal, Não é como sinal, ele falou, é. mas eu admito aqui, nessa sequência, não falei antes, falo de oportunidade, que realmente é uma sequência de fatos. Sim, E é um ele início descreveu a história. de tribulação. Sim. Que se aplicou a essa época, mas se aplica ao nosso Se futuro aplica à também. história da humanidade. Né? Veja, não é possível reunir esses sinais numa era da história. Não é possível. Não é possível. Onde houve intensificação de guerras? Ora, acha um período da história da humanidade que não houve guerras. Acha um período da humanidade que não houve tragédias? Não há. Então não é possível reunir esses sinais para demarcar uma época. É isso que Jesus está dizendo. Agora, que tudo isso indica que apesar do sofrimento, apesar da perseguição, apesar de que tudo parece perdido, isto é uma mulher tendo as suas contrações de dores para parir um novo mundo. É isso que ele está dizendo. Porque se você olhar para a humanidade, você pensa, Jesus fracassou. Fracassou. Morreu. Dizem que ressuscitou. Seus discípulos andam mal e mal pelo mundo. Não tem lugar nesse mundo. Achávamos que ele estabeleceria o reino. Estabeleceu coisa nenhuma. Um grande fracasso. A história da igreja horrorosa, cheia de coisas feias, que parecem mais os ditadores da história do que com o reino de Deus. Pode levar os cristãos a dizerem, quer saber, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não há nada para esperar. Ora, o que esse texto quer nos dizer? Olhem para o Filho do Homem. Aguardem o Filho do Homem, porque Ele virá. Ele virá. E tudo isso que você chama de caos, na verdade é uma mulher tendo suas contrações de dores cada vez mais intensas. É isso que ele está dizendo. Cada vez mais intensas. E elas marcam o nascimento de uma nova criação. Esse é o ponto. A tribulação não nos interessa. Nos interessa que o reino virá. Que mesmo que pareça que esse mundo esteja indo para o caos, nossa vida indo para o caos, isto é marca do nascimento de um novo mundo. Alguém pode olhar para esse mundo e dizer que daqui sairá algo bom? Que daqui sairá o paraíso? Que daqui sairá o reino de paz, de justiça e de bênção? Honestamente, olha para o mundo. Não. Jesus diz que sim. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O grande risco é sempre negar a própria vida, né?
Porque você sempre joga, não, isso aqui não tem solução, vou esperar a tribulação, vou esperar o céu. E você faz o que com o Exatamente. joga no buraco. Né? Então, esse é o ponto. Então a igreja acaba sendo uma ditadora de moral. Ó, você não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode. O teu foco é o céu. Né? Cuidado, né? Sim. Para você não fazer da vida um inferno. Por outro lado, a luz da esperança iluminará como vivemos aqui. Né? Ela implicará uma ética, né? Uma conduta, uma relação com pessoas, uma relação com bens. Né? Nós não podemos viver como se aqui fosse o nosso tudo. Né? Então, esta esperança é que dá sentido ao modo como vivemos agora. Né? Então, não se trata de ditadura, mas de fato aguardar o noivo que vem. Né? Enquanto o noivo não vem, não se envolve com outros amantes. Né? Essa é a questão.